Fala, meus amigos do canal Café no Sertão, tudo na paz, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Wallace e peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o joinha, ative o sininho e, se possível, compartilhe o vídeo. Capitão João Pedro, um herói ou desertor? Nascido no dia 23 de março de 1871, no povoado de Canudos, hoje pertencente ao município de Mulungu do Morro, na Bahia, João Pedro de Souza Santos, filho do senhor Manuel de Souza Santos, conhecido como Nezinho, e da senhora Francisca de Souza Santos, tinha somente um irmão, Ladislau de Souza Santos. Entre outros da família se destacaram Hermenegildo Souza Santos, seu tio, Major Pedro José de Souza, o Pedrão, que era seu sogro, Timóteo de Souza Santos, seu primo, seu avô José Pedro de Souza Santos, antigo chefe do povoado de Cercado de Souto Soares e ex-intendente de Campestre, hoje cidade de Ceabra. Todos eles fizeram parte do movimento armado que ensanguentaram o sertão no fim do século passado até o século atual. O capitão João Pedro casou-se com sua prima, Carolina Teles de Souza, e teve 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Francisco, Boaventura, Abílio, Eduardo, Gaudêncio, conhecido como Chato, Anfilófia, Maximino e Lídia. O capitão João Pedro morava na pacata vila de Descoberto, pertencente ao município de Canarana. Lutou em defesa de seu povo. Contava como aliado o coronel Militão Coelho, chefe de Barra do Mendes, e Manuel Fabrício, chefe de Campestre, e tinha como seu implacável inimigo Horácio de Matos, intendente de Lençóis. Lutou nos combates em Campestre, Barra do Mendes, Descoberto, Gameleira e contra a reação sertaneja. Foi um guerreiro da família Souza Santos. As lutas tiveram início em Gameleira, entre o grupo de Eusébio Gaspar de Souza, chefe de Pau-Ferro, e o grupo de João Pedro, chefe de Descoberto. Nesse dia morreu 2 homens de um só tiro, perto de Lagoa do Boi. Gameleira foi reduzida a escombro pelo grupo do capitão João Pedro. Lutaram contra Descoberto o grupo de Eusébio de Pau-Ferro, José Bento de Água de Rega, José Martins de Canabrava do Miranda, hoje Canarana, e Luiz Pé de Serra. Todos esses se aliaram a coronel Horácio de Matos contra Descoberto. A luta de Descoberto ensanguentaram o sertão e o coronel Manuel Fabrício, ex-chefe de Campestre, mandou de Bom Jardim um grupo de homens armados para auxiliar João Pedro, entre eles os famosos irmãos Trajano, Vital, Chiquinho e Deraldo. Com pouca munição e apenas 80 homens, o capitão João Pedro enfrentava mais de 500 homens, travando sangrentos combates em Lagoa do Boi, Gameleira, José Raimundo, Canudos, Cansação, Umburana do Querer e Descoberto, no sertão baiano. Porém, Eusébio solicitou a Horácio mais apoio contra João Pedro para invadir Descoberto. E numa segunda-feira do mês de março de 1921, as forças dos Mandiocas, grupo apelidado aos jagunços do coronel Horácio de Matos, chegaram ao Recife, passando ali a Semana Santa, e no sábado de Aleluia, às 2 da tarde, atacaram Descoberto. Os Mandiocas apontaram a pé e foram vistos de longe por 3 jovens, José Rafael, Alfredinho e Francisco, esse último filho do capitão João Pedro, que saiu correndo para contar aos habitantes e ainda João Pedro que os inimigos estavam chegando e que o grupo era enorme. Assim começou os tiroteios no sangrento combate, nos lajedos, nas trincheiras feitas pela natureza, os pés de licuri, as pedras que serviam de trincheira. Em fogo cruzado morreu dezenas de pessoas dos 2 lados. João Pedro contava somente com 80 homens,
Já os mandiocas possuíam 150 homens fortemente armados, que mais tarde somava mais de 500 homens. Com pouca munição e pessoas quase todas de sua família, o capitão resistia. Os amigos de Campestre mandaram uma carga de balas, que ao aproximar de Descoberto, os mandiocas mataram os jagunços e atiraram nos cavalos, fazendo com que a vantagem sobre o capitão só aumentava. João Pedro resistiu sábado, domingo e segunda-feira, dia e noite. E terça-feira pela manhã, os mandiocas entraram no carreiro e saiu em Cansanção. Foi aí que João Pedro e seus jagunços, os mosquitos, nome dado aos opositores dos mandiocas, fizeram um cerco sobre os mandiocas no povoado de Cansanção. Nessa ida para Cansanção, Trajano, jagunço de João Pedro, baleou Azulão, um famoso jagunço dos mandiocas. As balas acabaram e Trajano entrou no mato. Os jagunços, comandados pelo capitão João Pedro e seu amigo Florencio Pereira, fizeram grande resistência em Cansanção. Foram 24 horas de combate, porém Cansanção caiu no dia 2 de abril. Depois da queda de Cansanção, João Pedro e Florencio Pereira concentraram enorme resistência contra os inimigos que procuraram incendiar aquele povoado, infligindo-lhe pesadas baixas. A batalha pela posse de Descoberto foi renhida e tremida. O chefe de Descoberto, João Pedro, foi um verdadeiro herói, porém pouca coisa pôde fazer, pois o seu grupo era bem menor que o do sitiante, os mandiocas. Com um grupo de mais de 5 centenas de homens, um rolo compressor chegava a invadir Descoberto, havendo dezenas de mortos e feridos. João Pedro conseguiu retirar-se para Umburana do Querer, porém foi alcançado pelos mandiocas antes de chegar ao seu destino. Quando os mandiocas o encontraram no caminho, estava com João Pedro, que ia na frente, João Sertório no meio e Melquidinho atrás, quando houve um grande tiroteio em poucos minutos, e nessa hora João Pedro descia beirando uma cerca e foi baleado embaixo do braço. Nesse tiroteio participaram 50 jagunços dos mandiocas contra apenas 4 dos mosquitos, Melquidinho, João Sertório, João Pedro e seu filho Gaudêncio. Tombou o valoroso e valente capitão João Pedro de Souza Santos, de arma na mão em defesa de sua terra e de sua gente, o povo de Descoberto. João Pedro morreu no dia 3 de abril de 1921, na beira da estrada que vai para Umburana do Querer, após mais de 10 horas incessantes de fogo. Foi sepultado ali mesmo, embaixo de um pé de árvore, onde hoje é o cemitério local do povoado de Umburana do Querer, em Canarana, Bahia. Alguns fatos sobre o capitão. João Pedro era capitão da Guarda Nacional, muito respeitado e atacado no sertão e nas lavras diamantina, devido à sua coragem e sua personalidade. Foi muito famoso entre os mosquitos, apelido dado aos jagunços do coronel Militão Coelho. Mosquito se dá devido a uma história lida por Militão Coelho, que entre uma luta de animais, os mosquitos saíram vitoriosos. Já os mandiocas era apelido dado aos jagunços de Horácio de Matos, os jagunços de Eliodoro, chefe de Coxó do Malheiro, em Ceabra, e Clementino de Matos, chefe de Chapada Velha, hoje Chapada Diamantina, no fim do século XIX, por causa de um chefe do Partido Liberal no sertão, natural de Nazaré, cidade afamada por ter uma excelente farinha de mandioca. Daí veio o apelido Os Mandiocas. Criou-se uma rivalidade muito grande, os mandiocas de Horácio e os mosquitos de Militão. O capitão João Pedro era um homem magro, baixo e de cor parda, sempre em apoio aos seus amigos Coronel Militão Coelho, de Barra do Mendes, e Coronel Manuel Fabrício, de Campestre. Lutou em Campestre ao lado de Manuel Fabrício no início do ano de 1915 contra Horácio de Matos. Lutou em Barra do Mendes ao lado de Militão Coelho, a qual teve 36 dias de fogo incessante. E novamente em Campestre, em 1920, ao lado de Manuel Fabrício, contra a reação sertaneja, comandada por Horácio, que o mesmo Horácio
tentava levantar o sertão para impedir a posse do eleito governador José Joaquim Seabra. Foram 60 dias de combate até que o presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, declarou intervenção na Bahia, suspendendo a luta armada no sertão baiano. Por fim, quero deixar o meu agradecimento ao saudoso amigo Edísio Mendonça, de Barra do Mendes, que escreveu o livro O Capitão João Pedro, a qual tive como base para fazer esse vídeo. A memória do Capitão João Pedro, que lutou por nossa gente, pelo seu povo de Descoberto e pelo sertão baiano. Parabenizar os descendentes da família Souza Santos por carregar um nome tão forte. Hoje são mais de 5.000 Souza Santos espalhados pelo nosso Brasil. Não somos a favor de guerra, apenas contamos fatos acontecidos pelos nossos antepassados. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar. Ative o sininho, compartilhe. Valeu e até a próxima.